Nesse vídeo eu quero levantar uma pergunta aqui se os negros brasileiros são passivos, se os negros brasileiros são menos politizados do que os negros americanos. Eu sou o Zé Anésio, Raio X dos Afetos. Quero fazer essa conversa com vocês aqui no terceiro vídeo da nossa série sobre negritude e revolução. Esse vídeo é inspirado numa conversa que eu tive esse final de semana no WhatsApp com minha cunhada, que mora na Alemanha. A gente estava conversando sobre a realidade brasileira. Ela encaminhou um texto, parece que era numa coluna da Folha de São Paulo, não conferi exatamente, mas ele falava sobre essa revolta disparada sobre o caso George Floyd. Ele falava algumas coisas que eu concordava, mas algumas coisas que eu não concordei muito bem. E uma delas era que que os negros brasileiros não têm um histórico de resistência. Foi curioso que esse texto citou a revolta dos malês como um exemplo de uma revolta que aconteceu no Brasil e que mostrava que o negro brasileiro não era politizado, porque aqueles negros que se revoltaram eram islamitas, como se esses negros não fossem brasileiros, como se essa revolta não tivesse acontecido no Brasil. E a gente tem um histórico, né, de resistência. Eu até, assim, para citar, além da revolta dos malês, a balaiada, para citar o quilombo dos Palmares, para citar a revolta da Chibata, uma série de outras coisas, eu queria nem aprofundar aqui, queria indicar para vocês um texto que eu vou colocar aqui na descrição, que é do Instagram da Transpreta, e eu vou deixar o link direto pro vídeo no IGTV dela. O título do vídeo é A Rebeldia Já Começou. Mas eu queria enfatizar isso. A gente tem sim um histórico de lutas pretas no Brasil, de lutas de resistência antirracista no Brasil. Acho que um outro caso que eu queria citar, que é muito peculiar, foi o que aconteceu aqui em Sorocaba no ano passado, no bairro Vitória Régia. Foi o primeiro bairro que eu morei quando eu vim morar aqui em Sorocaba. Um bairro de periferia. E eu já não estava morando lá, já estava morando aqui nessa casa onde eu moro hoje, quando aconteceu, se eu não me engano, em janeiro, de um rapaz ter sido encontrado morto com as pernas quebradas no rio Sorocaba, que passa lá na beira do Vitória Régia. E simplesmente o bairro ficou fechado, 2 ônibus foram queimados, um caminhão do SAI, que é o Serviço de Saneamento Básico de Água e Esgoto aqui, um da terceirizada e um caminhão próprio, carro da Guarda Municipal foi apedrejado, carro enfim, rolou uma série de situações, o bairro foi fechado por horas, a prefeitura teve que, enfim, fazer reuniões de emergência para lidar com isso, os ônibus circularam escoltados. Obviamente que essas manifestações foram criminalizadas. Depois depois de algum tempo, prenderam alguns jovens do bairro numa casa que tinha bastante droga. O fato é que esse rapaz que tinha sido assassinado morreu. A última notícia que se tinha dele, que a família tinha, é que ele fugiu correndo da guarda municipal e depois encontraram o corpo dele nesse córrego. A revolta do povo era justamente em relação a isso, e essa revolta foi deslegitimada na ocasião como se fosse um comportamento de criminosos. Eu quero trazer essa questão, mesmo no caso de ser um comportamento de criminosos, então eram os traficantes do bairro que estavam, a gente não pode afirmar que eram apenas os traficantes do bairro, mas que eram os traficantes do bairro que estavam. Será que não é legítimo que esses traficantes do bairro tenham se organizado para protestar de forma violenta, vamos dizer assim? Eu já falei no vídeo anterior um pouco a minha opinião sobre essa questão da violência contra objetos, contra patrimônio, contra coisas materiais. Protestar contra uma violência que de fato ocorreu, de um rapaz ter se encontrado morto com as pernas quebradas. Quer dizer, o que aconteceu com esse rapaz? A gente não tem o direito de protestar? E aí eu tô falando, quando eu falo a gente, o povo preto. Mas vamos pensar assim, os criminosos não têm o direito de protestar quando eles sofrem um crime contra a vida? Eu queria deixar essa problematização aqui pra gente refletir um pouco. Mas o que eu mais queria chamar a atenção é para esse fato.
independente de os manifestantes terem praticado ou não crimes, eles sempre vão ser tratados como criminosos. É o que o Bolsonaro está fazendo no Brasil e é o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Então isso está acontecendo por todo lado. Como eu já disse, esse vídeo aqui é o terceiro de uma série chamada Negritude e Revolução. A playlist está aqui embaixo na descrição. Tem também a playlist Quilombo Comunista, onde a gente trata de temas relacionados à emancipação do povo negro, ao entendimento da nossa situação. Queria convidar vocês a assistirem. Também o nosso curso sobre antirracismo, sociedade e combate às opressões. Tem alguns episódios para sair ainda, mas já tem alguns episódios lá. A playlist também vai ficar aqui embaixo. Obviamente, pedir para vocês aí interagirem com o vídeo, deixarem os comentários sobre o que vocês acham sobre tudo isso que eu estou falando aqui. Eu queria dar mais uma referência, que eu também vou deixar o link aqui embaixo, que é uma live do canal Saia da Matrix, do Humberto Matos, um canal que faz uns debates muito legais. Ele fez um vídeo chamado Aperta o Cerco contra a Fábrica de Mentiras, Extremismo de Direita Cresce, caso George Floyd e mais. Mas eu queria que vocês vissem o vídeo inteiro. A live dele como um todo é muito boa. Ele faz uma análise que cada um dos assuntos vão se ligando, mas em especial eu quero citar aqui o que ele fala a partir do minuto 6h56, quando ele coloca um vídeo sobre aquele caso lá do Alphaville, que é do empresário que humilha o policial. Ele traz uma análise muito interessante, justamente que a função da polícia e a função da militarização na nossa sociedade, nessa sociedade que a gente vive, na sociedade de classes, do sistema do capital, na sociedade burguesa, a função da polícia e a função da militarização é servir à burguesia, é servir aos interesses da burguesia, aos interesses da supremacia branca, e o sistema da branquidade é o sistema da burguesia. Enfim, existem algumas regras na atuação policial quando chega na casa de alguém. E aí você vê naquele vídeo o cara sendo desafiado. Por que você não sobe? Por que você não vem aqui me pegar? Você é um bosta, não sei o quê. E o policial não sobe. Porque ele sabe que se ele entrar na propriedade privada sem um mandato, ele está descumprindo uma lei. Mas isso acontece no território de periferia. As casas dos territórios de periferia são invadidas o tempo inteiro. Então por que aquela regra que ele cumpriu ali não é cumprida na ação na periferia? Quando o criminoso é da favela, os protocolos não devem ser seguidos, as leis não devem ser seguidas pelos policiais. E também é só pensar que a polícia não reprime os protestos de direita como reprime os protestos de esquerda. Eu já participei de muitas manifestações, fui tratado muitas vezes por criminoso apenas por estar exigindo meus direitos. Em muitas ocasiões, posso dizer isso com toda certeza, o tratamento é completamente diferente. E eu queria trazer um último elemento aqui, é que hoje a gente está tendo dois tipos de protesto no Brasil. Obviamente a gente não está tendo protestos com a amplitude dos que estão acontecendo nos Estados Unidos, mas é curioso a gente pensar, será que toda vez que acontece manifestação nos Estados Unidos, acontece do jeito que está acontecendo agora? Porque se a gente comparar as manifestações que estão acontecendo ou não no Brasil agora com as que estão acontecendo nos Estados Unidos agora, na comparação a gente vai dizer, o brasileiro não se manifesta, o negro brasileiro é passivo, o povo negro brasileiro é passivo, mas nem sempre acontece o que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos. Então a gente tem, mesmo comparado a outras manifestações dos Estados Unidos, a gente tem a coisa num patamar gigante que está atingindo outros países do mundo, inclusive o Brasil. E a gente tem agora, nesse momento, dois tipos de protesto acontecendo no Brasil. Os protestos antirracistas e os protestos antifascistas. Eu tenho visto aí uma falsa polêmica sendo colocada, que é rivalizar essas duas coisas. Inclusive uma galera aí dentro do movimento negro falando, não, porque o fascismo é um papo dos... O antifascismo é um papo dos brancos para diminuir os movimentos negros. Eu acho que a gente não deve rivalizar. Ambas as pautas são importantes, mas eu acho que é necessário a gente buscar unir ambos. É importante entender que em algumas cidades no Brasil aconteceram protestos antirracistas, em outras aconteceram protestos antifascistas, porque quem convocou mais pautado para uma coisa e outra. A gente não pode esquecer que o Brasil não é apenas um reflexo do que acontece nos Estados Unidos. Já havia uma insatisfação com crescente emissão de sinais fascistas por parte do governo brasileiro.
E isso mobilizou setores que já estavam levantando a bandeira do antifascismo antes do assassinato de George Floyd. Mas assim, eu acho que a gente, para conseguir buscar unir essas duas perspectivas e fazer protestos unificados que tenham as duas tônicas juntas, a gente precisa, por um lado, a esquerda brasileira precisa entender, ela precisa acordar para a realidade de que a questão racial é central. Que as lutas da esquerda brasileira precisam ser centrais. A luta antifascista precisa ser centralmente antirracista. A esquerda brasileira precisa começar por não apagar o nosso histórico de lutas. Não tratar a gente como se a gente não lutasse, como se só nos Estados Unidos a luta acontecesse, como se aqui não existisse resistência, como se não tivesse havido manifestações, inclusive invisibilizadas pela mídia, quando mataram a Marielle, quando mataram a Ágata, quando mataram os 5 rapazes de Costa Barros em 2015, quando assassinaram o João Pedro, em vários outros casos. Enfim, eu vou inclusive deixar mais uma vez aqui na descrição o link do vídeo em que falei do caso João Pedro. Acho que a gente precisa fortalecer esse espírito antifascista que está forte no Brasil nesse momento. A gente precisa fortalecer ainda mais que ele precisa ser não apenas antifascista, mas também antirracista e antigenocida, fundamentalmente. E também precisa ser anticapitalista, necessariamente, mas isso é tema para outro vídeo. A gente continua essa conversa sobre racismo, sobre a luta antirracista, sobre negritude e revolução nos próximos vídeos dessa playlist. Beijinhos de maracujá.